vamos falar de Corinthians. E eu acho que o meu produtor, nosso chefe aí, Marinho Saldanha, o bruxo lá do Rio Grande do Sul, já tem na agulha a nossa deixa para a discussão de agora, que é a apresentação do técnico Ramon Dias, Dom Ramon, que já chegou falando que não tem nada de Balotelli nos planos do Corinthians e foi tentando aí colocar pés no chão nesse momento do Corinthians e nessa apresentação dele no clube. Inclusive, nem chegou a bater na mesa e dizer que não vai barrar. Então, foi um Ramon Dias um pouco mais conservador. Vamos ver, pessoal, amigos, como é que foram as primeiras palavras aí do Ramon Dias como técnico do Corinthians na apresentação? Primero que desde que estamos acá con el presidente, en ningún momento se habló de Balotelli. Me parece que lo que yo vi desde afuera, que se habló mucho, pero no a nivel institucional, no a nivel club. Esto es muy simple. Para nosotros, Balotelli no está en los planes de lo que es para el futuro. Es muy simple. Es eso. E depois a gente não precisa muitas peças. No, la cantidad no te la voy a dar porque claramente si aparecen sorpresas o oportunidades para Corinthians, que sea para el bono de Corinthians, a gente va a aceptar. Mas sí, no es que... Acho que Corinthians no tiene un time para estar en esta situación. Mas a veces en el fútbol acontecen cosas que hoy el último campeón de Libertadores está pasando una situación difícil también. Y no es normal. No tem time para estar ahí. Mas a veces pasan situaciones y acho que no necesitamos muitas peças. Eu conto ou vocês contam? Quem é que vai contar? Pô, que não precisamos, que o time é forte, que está tudo bem. Ô, meu amigo, tudo bem que você queira fazer média, mas você me deu uma sensação de que, pô, não tem a menor noção do que vocês vão pegar pela frente. Essa fala aí, para que o Renato está se referindo, que foi do Emiliano Dias, né? Emiliano Martins é o goleiro da Argentina. Emiliano Dias, o filho do Ramon Dias, que é seu auxiliar também, eles gostam de chamar de co-treinador, né? Um treinador assistente ali que divide muito essas situações. Alice, o Renato já disse aí que está meio enganado, né? Não é bem por aí dessa de não vai precisar de Balotelli ou de outros jogadores. Embora de Balotelli, estou com ele. De Balotelli, estou com ele. Já fez um bem ao Corinthians, de não dizer que não precisamos de Balotelli. Até aí tudo bem. Agora, dizer que não vai precisar de muitos reforços, deixa a Alicia falar, eu já falei. Ele fez a política da boa vizinhança de quem está chegando e não vai cuspir no elenco que ele acabou de encontrar, né? Até ele diz durante a coletiva que, né, um elenco é muito diferente de quando ele chegou no Vasco e estava construindo um trabalho do zero e que agora, né, apesar de ser uma situação muito parecida, né, o Vasco acho que tinha 8 derrotas em 9 jogos e o Corinthians tem 1 vitória em 10 jogos, mas ele fala de um trabalho como se já tivesse montado ali, mas ao mesmo tempo diz que, né, tem alguns nomes que eles gostariam e pensam em reforço, mas obviamente não vai revelar, que é para não movimentar o mercado, porque só de haver interesse do Corinthians dobra o preço do jogador no mercado. Mas eu acho que a entrevista em si, ela é boa dentro do que ela pode ser na situação do Corinthians. Eles admitem e entendem a gravidade da situação, exaltam o tamanho do clube, é maravilhoso, é incrível, uma estrutura como nenhuma outra, uma torcida como nenhuma outra, mas eles mesmos dizem, né? A gente nunca foi contratado por um time que estava tudo bem, estava em primeiro lugar. A gente sempre chamam a gente quando o bicho está pegando, estamos acostumados com situação de clube grande, gostamos de pressão, e eles falam uma questão que eu acho chave no Corinthians, e não me parecia ser o ponto, né, dessa diretoria e dos trabalhos anteriores, que é entender o momento em que o Corinthians está. Eles admitem isso muito claramente. Ambos falam durante a coletiva, né, que os jogadores entendem, eles entendem, e que o foco é ficar na Série A. Vai ser legal, Copa do Brasil, Sul-Americana, a gente sempre gosta de disputar títulos, mas o foco é ficar na Série A. E eu acho que essa é a principal mensagem.
né? A minha expectativa nessa coletiva era dizer assim, vão chegar dizendo, não, tá lindo, o Corinthians é só fazer uns ajustes que daqui a pouco tá ali brigando para uma vaga na Libertadores, ou vão, né, falar da gravidade da situação, e eles estão sendo realistas, né? Estão sendo bem realistas ali no seu jogral. É muito engraçado, né? Porque desde o começo alguém faz a pergunta e aí um olha para o outro para ver quem vai responder, né? As perguntas mais institucionais para o Ramon, as perguntas mais, né, do dia a dia de como o time vai jogar para o Emiliano. E assim eles vão tocando o trabalho juntos aí há quase 14 anos. Mas é um treinador, um grupo uma comissão técnica que entende o que é tentar salvar um time grande do rebaixamento, fizeram isso no Vasco. Ele não quis meter o vá barrar, né? O nosso colega ali até perguntou se ele bancava, e aí o Emiliano falou, não, ele é doido, ele falou isso ali num momento, né, num calor, numa outra situação. Mas claramente assim, o plano é esse. E achei interessante também, Igor, vou levantar essa bola aí para os colegas, que ele não deixou dúvidas sobre a relação com o Vasco, né? Vasco nos demitiu pelo Twitter, Vasco não nos pagou, Vasco não nos procurou, e é uma situação que segue. Vasco não nos paga desde o ano passado, então é uma situação que o Vasco ainda vai precisar esclarecer e resolver para poder tocar a sua vida também. Mas acho que é um bom sinal para a torcida do Corinthians e é uma boa comissão técnica dentro das possibilidades do clube, se tiver reforços também, né? Porque assim, do jeito que está, como disse o próprio Emiliano, não há magia, né? Não tem mágica. Então vai precisar, não sei com que dinheiro, mas, né, do jeito que está também vai ser muito difícil. Vou perguntar daqui a pouco para o Renato sobre essa questão do Vasco também, questões financeiras que envolvem o Corinthians, mas, Casagrande, o Balotelli já estava fazendo, talvez, a torcida do Corinthians imaginar algo mais, você estava já especulando, talvez pensando na sua cabeça em como é que poderia ser o encaixe, ou o pezinho ficou no chão em relação a essa negociação, na sua questão pessoal aí, como é que você está vendo o elenco também diante disso? Cara, é um absurdo contratar o Balotelli. Não faz sentido nenhum contratar o Balotelli. O pacote do Balotelli é muito pesado e ele não joga em alto nível há muito tempo. Muito tempo. Se tivesse, pelo menos, jogando mais ou menos, ele estaria jogando num time médio da Itália, num time médio da Espanha, da Alemanha, sabe? Algum time desse tipo. Até a Áustria, algum lugar assim, poderia estar disputando o título. Não, ele não está. Ninguém quer. Ninguém quer. Aí inventaram essa do Corinthians. O problema do Ramon é que assim, ele chegou no Corinthians com duas situações completamente absurdas. Uma não está no controle dele porque ele não vai logo de cara bater de frente com a torcida. A outra, sim, que era vetar qualquer pensamento sobre o Balotelli. A questão da cartilha, né, cara? Como um treinador chega num time, o cara assume, né, contratado, aí ele chega no time e tal, aí a primeira visão que ele tem, torcedores da organizada distribuindo cartilhas para os jogadores para saber a história do clube. Não sei se tem. Eu queria saber o que tem naquela cartilha, mas pelo que eu ouvi, é para eles verem a história do clube, para ter identificação com o clube. Gente, é o seguinte: quer ter identificação com o clube? Leva lá no Parque São Jorge, apresenta o Parque São Jorge para os caras, leva na sala de troféus, leva no museu, vai para uma sala, senta lá e mostra momentos históricos do Corinthians. Mostra para os caras 77, 76, sabe? A democracia corintiana, título de 90, título da Libertadores, 2000, Mundial, o Mundial lá do Chelsea. Mostra isso para eles, que aí eles vão entender visualizando. Para quem não sabe, vai entender olhando, vai entender vendo imagens. Aí, se o cara não conseguir aprender ou entender a história de um clube vendo as imagens, cara, ele não pode estar ali onde ele está. Né? Sabe? Ele não pode estar ali onde ele está. É claro que cada pessoa, uma pessoa é diferente da outra, cada um tem um pensamento. O jogador de futebol é muito estranho nos pensamentos. Mas eu vou te falar uma coisa. Quando eu fui pro Torino, quando eu cheguei no Torino, eu sabia a história do Torino de cabo a rabo, inteirinha. Principalmente do acidente, que é a parte principal
da história do Torino, principalmente do acidente. Primeiro que meu pai me contou diversas vezes que meu pai torcia para o Torino. Me contou a história do grande time do Torino dos anos 40, que era a base da seleção italiana, que teve acidente em 49, de Lisboa para Torino, bateu no Morro de Superga, que tem uma catedral lá hoje, tem os corpos dos caras enterrados, tem missa, tudo. Eu cheguei no Torino sabendo tudo isso. Sabendo tudo isso. Então, cara, quando você é contratado por um time, você tem que saber a história daquele time, cara. Você tem que saber qual é o emocional daquilo ali. Você está caindo num lugar, você tem que saber o que você tem que dar para aquele time lá, para aquele clube lá. E assim todos os clubes. Mas não, o jogador de hoje, ele é contratado, ele chega lá, se apresenta, você pode perguntar, você pode fazer um quiz sobre o time que o cara tá, ele não vai saber. De 10 perguntas, ele vai responder 2 da história do clube que ele está. Então o Corinthians perdeu isso mesmo. Isso eu já escrevi diversas vezes. É um time sem identificação com o clube, sem conhecimento da história. Mas não vai ser cartilha. Não vai ser cartilha. Que eles vão aprender a história do clube. Não é cartilha, não. Não é cartilha. É vivenciar o clube. Sabe? Chegar lá e ver, pô, ó o Parque São Luís. Tá vendo esse campo aqui? É a Fazendinha. Esse aqui era onde jogava o Corinthians, lá atrás, quando ainda não tinha um estádio e tal. Os jogos pequenos, o Corinthians jogava aqui. Jogou até contra o Santos lá, né? Na época do Pelé. Jogava aqui e tal, não sei o quê. É isso que é conhecimento da história. A outra parte, ele fez muito bem. O Balotelli tá fora. E é o seguinte, a primeira apresentação, essa apresentação do Ramon Dias, essa parte do Balotelli não foi como treinador, foi como psiquiatra que ele falou, né? Porque ele tirou o delírio, né? Ele chegou e baixou a bola de todos os pacientes, porque todo ali, cara, todo mundo fica delirando lá naquela direção do Corinthians. Já fizeram coisas absurdas desde o primeiro dia e estão loucos para fazer, né? Estavam loucos para trazer o Balotelli. Loucos assim. Aí chegou o Ramon Dias, primeira fala como psiquiatra, depois o resto da entrevista como treinador, como conhecedor do futebol. Um cara que foi super campeão como treinador, gente. Um cara que ganhou a Libertadores pro River Plate, ganhou diversos títulos pro River Plate, com o São Lourenço, com o Al Hilal, sabe? É um cara campeão. Ele chegou aqui para trabalhar no Vasco da Gama, que estava quase caindo, e agora vai pegar outro time que está quase caindo. Mas não é o histórico do Ramon Dias. O Ramon Dias não é um treinador que fica trabalhando para time que está para fugir do rebaixamento. É só aqui no Brasil. Só aqui no Brasil. Fora daqui, ele ganhou diversos títulos com times importantes como o River Plate, cara. Agora, Renato, entre otimismo e devaneios e pés no chão, o fato de um treinador que está pleiteando uma bolada com o Vasco, que foi seu último empregador aqui no Brasil, teve a situação dessa guerra de versões aí, da demissão, não demissão pelo Twitter e tal, mas essa é uma questão paralela, mas o fato é que tem uma grana envolvida no meio. E ele vai para outro clube que sabemos todos que financeiramente não está lá essas coisas, até por episódio recente da questão da perda do patrocínio Master, enfim, todo o contexto que vive o Corinthians. Ele também não está um pouco otimista demais em relação a assumir o Corinthians nesse contexto, já tendo nas costas aí uma dívida que ele está cobrando do Vasco, pode engatar, de repente, um segundo clube aí na fila de credores do Ramon Dias? Olha, uma vez um treinador me disse o seguinte, eu não me incomodo muito quando eles atrasam o meu salário, não, porque isso aí só vai aumentar a minha poupança quando eu ganhar deles na justiça. Isso aí, infelizmente, é meio padrão no futebol brasileiro. Muitos clubes fazem isso. O Corinthians, então, é inacreditável. O Corinthians deve aos seus jogadores, o Corinthians deve aos clubes dos quais ele contratou jogadores e continua contratando. O Augusto Melo é um caso patológico, entendeu? O cara disse que não, que acabou a história, agora não vai ter mais história só de Flamengo e Palmeiras, que vai... Gente, só fez besteira. Só fez besteira desde que assumiu. Essa que é a verdade. Enquanto ao Ramon Dias, eu acho que é isso. Eles não se preocupam muito. Eles vão ganhar, mais cedo ou mais tarde, eles vão ganhar essa bolada do Vasco. E o Vasco vai ser obrigado a pagar. Ou o Vasco, ou quem comprar a massa falida da 777, né? Porque o Vasco, ainda que esteja por causa de uma liminar sob um regime novamente de clube social, ele foi vendido. E ele é um patrimônio da 777 que faliu. Então vai chegar alguém lá e vai comprar aquela massa falida.
E o dia que comprar, vai chegar aqui e dizer, olha, o Vasco é meu. Vocês me desculpem, mas o Vasco é meu. Está se esperando. Aliás, o Pedrinho sabe que não dá para manter só no clube social. Ele precisa de um investidor pesado, né? Então, um dia o Vasco vai pagar, e vai pagar muito. E aí, por isso é que a gente vê às vezes, assim, jogador que não foi nem importante na história do clube, ganhando 5 milhões, 6 milhões, 7 milhões. Mas como esse cara ganha isso aí? Porque ficou 200 anos na justiça, o dinheiro foi sendo corrigido, o clube foi perdendo em todas as instâncias, porque não tinha como se defender, e no final o cara acaba ganhando uma bolada. Eu acho que o Ramon Dias já deve ser um cara muito bem resolvido financeiramente, ele já trabalhou no Oriente Médio, além dele ser um cara muito bem pago na Argentina quando trabalhou lá, ele trabalhou no Oriente Médio. Né? Ninguém vai para o Oriente Médio em volta de bolso vazio, né? De mãos abanando. O cara volta com uma bela de uma grana para poder guardar para o resto da vida, né? Eu acho que o problema dele é esse, ele está mais preocupado em se manter em atividade, entendeu? Até porque a saída dele do Vasco foi muito ruim, né? O prestígio dele na América do Sul, né? Pô, salvou o Vasco do rebaixamento, mas salvou na última rodada, e aí agora o Vasco demitiu. Né? Então ele espera que ele possa fazer a mágica de novo no Corinthians. Só acho que pior do que o salário atrasado é que ele pode acabar com um rebaixamento na carteira, no currículo. E isso aí, meu amigo, vai ter que dizer muitas vezes, não vá barrar, porque eu acho que o campeonato do Corinthians vai ser o ano inteiro brigando lá para barrar ou não. Ainda mais se vierem mais reforços. Sim, Alice. É só fazer um ponto em relação ao que o Renato disse sobre essa relação com o Vasco, né, de ter salvo do rebaixamento. Para mim, assim, o único ponto verdadeiramente negativo da coletiva foi ele dizer que ninguém do Vasco ligou para agradecê-lo por ter salvo o time do rebaixamento, como se ele tivesse feito um favor ao Vasco, né? Sim, nesse momento parece favor, já que o Vasco não pagou, né? Então trabalhou de graça, né? Obrigada, pelo menos manda um beijo e obrigada. Mas essa coisa assim, como se ele fosse o salvador e tal, não faz mais que obrigação, considerando o que ele custa, o currículo que ele tem, e o fato de que ele foi contratado para ser treinador de um clube grande com esse objetivo. Então, essa coisa assim, meio, achei, né, um pouco arrogante se colocar nesse lugar, mas também acho que parte um pouco dessa relação de se sentir muito maltratado pelo Vasco com a história da demissão pelo Twitter, segundo ele, e não ter recebido nenhum contato desde então, desde a sua saída, além, é claro, de todo o dinheiro que o Vasco, né, em algum momento vai precisar pagar para ele. Não à toa considerou a possibilidade de trazê-los de volta, né, de levá-los de volta, já que vai ter que pagar, né, ou eu finjo que paga, você finge que trabalha, enfim, mas colocar ele de volta lá e tentar resolver essa situação do Vasco, mas o buraco lá realmente é muito embaixo. Amigos, outro assunto que está intrinsecamente, profundamente ligado a isso aí, essa questão financeira toda, é a notícia que o nosso querido colunista Juca Kfouri, nosso colega aqui do All Sport, trouxe mais cedo, está repercutindo aí durante o dia, que é uma proposta aí de uma movimentação nos bastidores para uma empresa, né, fazer um negócio de comprar futebol do Corinthians, né, investidores aí para adquirir o clube, abrir o capital do clube e numa fase posterior para que torcedores do Corinthians possam comprar as ações do clube, ou seja, o Corinthians ele seria, entre aspas, assim, privatizado, né, adquirido por alguém, e aí essas ações, né, a propriedade poderia ser vendida para torcedores que tivessem bala na agulha para fazer essa negociação. Vocês estão vendo aí na tela, né, a notícia aqui no nosso site do UOL, e depois que o Juca mencionou isso no nosso programa da manhã, no Posse de Bola, a empresa OTB Esportes, ela se entregou, vamos dizer assim, né? Veio a público dizer, ei, sou eu que estou por aqui, e soltou essa nota nas redes sociais dela, né? Dizendo que o seguinte, nessa parte, um pouco mais para da metade para frente, né? Dizendo aí que em uma operação que prevê, entre outras coisas, a resolução da dívida integral do clube e um compromisso futuro de abertura de capital para proporcionar ao torcedor a possibilidade de se tornar acionista do seu time. E aí a OTB esclareceu que não vai conversar com nenhum personagem sem vínculo estatutário com o Esporte Clube Corinthians Paulista, a menos que este esteja formalmente mandatado pelo atual presidente Augusto Melo. E aí eles fazem esse esclarecimento aí para dizer, né, e confirmar o teor do que o Juca trouxe
no nosso UOL Esporte mais cedo. Vou começar com o Casão esse aqui. Casão, você curte a ideia de uma SAF nesses moldes aí para o Corinthians? Não sei nem se ele, enfim, juridicamente se enquadraria como SAF, a gente não tem muito detalhamento ainda sobre como é que seria o formato dessa operação, mas, de fato, alguém chegar para comprar uma fatia ou o clube, né, a operação do futebol do clube para tentar reestruturar a dívida, resolver as dívidas, assim. Como é que você olha para esse tipo de movimento que, segundo a OTB, que a empresa isso, tem até um aval institucional para fazer esse caminho vingar aí no futuro? Curtir ou não curtir é a única saída, né? Se tem uma empresa que propõe pagar toda a dívida do clube, cara, acabou. É real, tá certo. Eu acredito plenamente no Juca e acredito plenamente nessa nota da empresa. Então, o que eles estão esperando? Eu acho que eles estão esperando, ao mesmo tempo que eles estão esperando, tem um pouco de receio também dessa confusão toda que o Corinthians ainda está para resolver, né? Laranja, investigação policial, tem um monte de coisas ali acontecendo no Corinthians que parece que ninguém fala mais nada. Sumiu do mapa, sumiu dos noticiários. E está tudo acontecendo, mas sumiu dos noticiários. Eu acho o seguinte, é a única solução do Corinthians. É a única solução do Corinthians. Para pagar a dívida do tamanho que é, só se uma empresa pagar essa dívida e organizar o futebol, sabe, tomar conta do futebol e fazer uma limpeza lá e colocar gente profissional na história para trabalhar. Gente com conhecimento de causa, gente com profissional de cada departamento, sabe? Profissionais mesmo, independentemente se é corintiano ou não, profissionais que vão receber para trabalhar sabendo a função que vai exercer. Para mim, é a única saída. Então, eu sempre fui um cara, como a Alicia também, o Renato, a gente vem de uma época de clube, né? Não de SAF, de clube. Né? Eu sempre gostei de clube, eu torço para o clube. Né? É muito difícil ainda para nós, brasileiros, a gente se acostumar que é uma sociedade, né? É uma empresa, virar uma empresa. Né? Mas, cara, a maioria dos clubes do futebol brasileiro, a única saída vai ser essa mesmo. E o Corinthians, principalmente. Então, se é para o bem do Corinthians, se é para o bem do clube, porque é aquilo que eu falo, eu separo as coisas. O futebol do Corinthians é uma coisa, o clube social é outra. O Parque São Jorge é outra. Já foi uma coisa só. Depois que fizeram o CT, são duas coisas diferentes. Porque tem jogador lá que nunca foi no clube. Se apresentou lá no CT, treina no CT, dorme lá no CT, no hotel, vai jogar na arena e Parque São Jorge mesmo, talvez muita gente ali nunca tenha passado. Então, hoje, são duas coisas diferentes. E o forte do Corinthians sempre foi essa coisa de clube, futebol, né? A parte do futebol dentro do clube, o clube social ligado àquilo ali. Isso foi, por muitas décadas, o forte do Corinthians. O time do povo era isso, porque o Corinthians estava junto com o povo. Né? Não é porque lotava o estádio e tal, porque você vivia no meio do povo. O Parque São Jorge era aberto, cara, quando jogava. Você ia treinar, os torcedores entravam pelo lado da fazendinha e quando o time estava bem, tinha 7, 8 mil pessoas vendo o treino. Quando o time estava mal, tinha lá umas 50, 60 xingando, provocando, né? Mexendo. Mas é essa a ligação. O clube social, o Parque São Jorge, eu sou apaixonado por aquele lugar. O futebol do Corinthians eu não sou tanto, não. Sabe? Eu não sou tanto mais, não. Eu sou apaixonado incondicionalmente do clube. Parque São Jorge. Aquilo ali eu cresci ali dentro. Eu amo de paixão aquilo lá. O futebol, hoje em dia, eu não amo tanto assim. E a única saída do Corinthians é isso. Entrar alguém sério lá, comprar, pagar a dívida. Alguém que pague a dívida, cara. Alguém que pague a dívida. Os caras estão propondo pagar a dívida. Não é isso? Essa empresa está propondo pagar a dívida total. Cara, acerta logo com isso, porque não vai aparecer outra pessoa com toda essa generosidade e todo esse empenho aí de querer pagar uma dívida do tamanho que o Corinthians tem.
Lembrando que nesse passo ainda estão caminhando para uma intermediação e de fato não existe ainda, né, o investidor lá para fechar, ainda é uma questão embrionária, mais um movimento que inicia com, pelo que o Juca relatou, né, já houve a reação da direção do Corinthians procurando esse grupo, né, liderado pelo Marcelo Goldfarb, filho do fundador das lojas Marisa. Não seria só de mulher para mulher, mas sim. Quando eu jogava, o pai dele era conselheiro do Corinthians. Pois é, tem um histórico aí. Eu joguei muitos anos corintiana, o pai dele fazia parte. Nesse contexto. Agora, Alicia, só uma coisinha rápida. Eu joguei lá na época que os pais dos caras trabalhavam lá. Era o seu Romeu Tuma, não era o Romeu Tuma Júnior. Era o pai dele, do Goldfarb, né? Que era conselheiro lá. Então as coisas mudaram, mas os caras estão lá, né? Então tem que dar continuidade. Se é legal ou não, eu não sei. Mas que precisa gente que conhece o clube lá, precisa. Qual?